O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesta terça-feira que antecede a quarta-feira de cinzas, a palavra de Deus vem nos falar hoje do relacionamento que nós devemos alimentar com Deus. As duas leituras, o livro do Eclesiástico e o Evangelho de São Marcos, nos mostram o passo a passo que devemos seguir para manter essa intimidade com o Senhor nosso Deus. Nosso relacionamento com o Senhor mostra que nós devemos fazer e que devemos permanecer seguindo os seus caminhos, observando os seus mandamentos e viver sempre na sintonia com Ele. Na primeira leitura do livro do Eclesiástico, Deus nos exorta a guardar os seus mandamentos. Deus nos exorta a cumprir os seus preceitos, as suas leis. Saber agradecer a Deus, praticar a caridade, fugir o mal e evitar a injustiça. Nós, cristãos, devemos apresentar ao Senhor o sacrifício agradável, o sacrifício que Ele merece, o sacrifício aceitável, as primícias de tudo o que Ele nos deu. Assim nos disse o versículo 12 desta primeira leitura que nós escutamos. Dá a Deus segundo a doação que Ele te fez e com generosidade, conforme as tuas posses, porque Ele é um Deus retribuidor. Oferecer a Deus é um motivo de agradecimento, é um motivo de reconhecimento por tudo que Ele nos oferece. Ele, o primeiro, nos dá e espera que nós possamos então devolver. Assim, a doação ou a oferta do cristão deve ser realizado com um coração alegre, com um coração agradecido. E em 3 livros, o Senhor vai repetir esse versículo que nós escutamos hoje. No livro do Eclesiástico, capítulo 35, versículo 6, o Senhor diz: Não te apresentes diante do Senhor teu Deus de mãos vazias.
ele vai repetir as mesmas palavras no livro do Êxodo, capítulo 23, versículo 15, e no livro do Deuteronômio, capítulo 16, versículo 16. Não te apresentes ao Senhor teu Deus de mãos vazias. O que Deus espera de nós é um sacrifício, uma oferenda que lhe honra de todo o coração generoso, o coração confiante. Esse é o coração que oferece o sacrifício aceitável pelo Senhor nosso Deus. Meus irmãos, nós que estamos aqui na Basílica Santuário, você que está participando a esta celebração pelo YouTube, pelo Facebook, pela TV Nazaré ou pela Rádio Web Basílica Santuário, perguntamos-nos como é a qualidade da nossa oferta ao Senhor nosso Deus. O que nós oferecemos e com qual coração nós oferecemos estas nossas ofertas? É com agradecimento? É com reconhecimento? É com um coração alegre? Se for assim, estamos oferecendo aquilo que Deus aceita como sacrifício do seu agrado. Se é com murmuração, com lamentação, estamos apenas cumprindo um ritualismo e Deus não se agrada com tais sacrifícios. O nosso sacrifício deve ser um dom generoso. É o Senhor que nos dá, é o Senhor que espera de nós esse agradecimento. Muitas vezes, quando nós chegamos ao momento de fazer uma escolha daquilo que devemos oferecer ao Senhor Deus, o nosso coração fica partido. Se vive uma briga interior, será que é isto mesmo que eu vou dar? Mas é muito. Se eu der isto, não vou conseguir mais realizar tal compromisso. Nós começamos a fazer montes de cálculos diante daquilo que vamos oferecer a Deus. Aquele que nos dá tudo se torna o último a receber da nossa parte. Assim como fazem algumas crianças. O pai vai oferecer ou um chocolate ou um bolo. E quando o pai ou a mãe pedir, meu filho, me dê um pedaço, vai dizer, não quero, não quero. Aquele que deu, você vai negar de dar. Mesma coisa quando nós também começamos a nos negar de oferecer a Deus em agradecimento por tudo que Ele nos oferece. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, Deus nos convida nesta noite a abrir o nosso coração para que seja um coração generoso. Deus é muito generoso para conosco. Deus é graça diante das nossas necessidades. E Deus espera que nós também sejamos generosos para com Ele e para com os nossos irmãos e irmãs. A gratuidade deve caracterizar a vida do cristão, a vida da cristã. Lembramos-nos do evangelho de hoje, de ontem. Aquele homem rico, quando Deus o convidou à caridade, a se desfazer de tudo, ele se afastou triste, ele se afastou abatido, ele foi embora. Ele abandonou o Senhor Jesus por causa desses bens materiais. Às vezes nós também, muitos de nós já se afastaram do Senhor Deus por causa desses bens materiais. O material deve servir para a nossa proximidade com o Senhor Deus. A gratuidade deve caracterizar a nossa vida como cristãos.
Tem alguns irmãos e irmãs que estão sofrendo batalhas, perseguições por causa do seu coração generoso. Tem irmãos e irmãs que se tornaram motivos de piadas por causa da sua generosidade. Tem irmãos e irmãs hoje rejeitados porque eles são pessoas do bem. Não tenhamos medo de fazer o bem. Não tenhamos medo de testemunhar a nossa fé. Se Deus é generoso para conosco, nós também devemos ser generosos para com os nossos irmãos e irmãs. O Evangelho de hoje nos dá este exemplo. Os discípulos que deixaram tudo, mesmo as coisas mais importantes, necessárias, eles deixaram tudo para seguir ao Senhor Jesus. Este é um exemplo de entrega total ao Senhor Deus. Pedro então pergunta a Jesus: Jesus, nós deixamos tudo para te seguir, o que nós receberemos? Meus irmãos e minhas irmãs, a resposta de Jesus a Pedro é a resposta para cada um de nós que vivem fazendo a generosidade, fazendo a gratuidade. Aquele que doa recebe 100 vezes mais do que aquilo que doou. Aquele que pratica a caridade recebe 100 vezes aquilo que ele fez. Mas aqui devemos tomar muito cuidado. Aqui não se trata de um negócio para com Deus. Deus, eu ofereci o meu dízimo, eu devo ganhar de volta aquilo que eu ofereci. Negativo. Não estamos fazendo negócio com Deus. Ou então, Deus, eu vou me tornar dizimistas para que eu possa ganhar 100 vezes aquilo que eu estou oferecendo. Deus já te deu 100 vezes, mas precisa enxergar ainda tudo isso. Meus irmãos e minhas irmãs, nosso dom diante de Deus é um dom generoso e gratuito. Deus vai retribuir tudo isso somente na sua suprema liberdade e generosidade para conosco. Portanto, quando nós fazermos o bem, devemos fazer isto com todo o coração, sem reclamar ou sem esperar nada em troca de tudo isso. A diferença do homem rico do evangelho de ontem e o cristão, o discípulo de Jesus Cristo, é a confiança. Quando nós doamos, quando nós nos decidimos de seguir a Jesus Cristo, Ele mesmo providencia tudo o que é necessário para a nossa vida. Ninguém daquelas que se colocaram ao seguimento de Jesus passaram por situações que sejam lamentáveis. Claro que aqui o Evangelho está dizendo que há perseguições, mas a graça de Deus nos basta. Como disse Jesus a seus discípulos, a minha graça vos basta. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje devemos renovar nossa confiança no Senhor Deus. Vamos entrar no tempo da Quaresma com um coração entregue totalmente ao Senhor Jesus. Um coração generoso, um coração caridoso. Da mesma forma que os discípulos deixaram tudo para seguir a Jesus, que nós também, cristãos e cristãs, nos coloquemos ao seguimento do Senhor Jesus Cristo, para que Ele nos ofereça tudo o que necessitamos, tudo o que almejamos e, acima de tudo,
a vida eterna, que é a nossa meta final. Que seja louvado o santo nome de Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.